O Cartório Eleitoral de Caxias do Sul realizou uma auditoria nas urnas para conferir os dados dos candidatos e eleitores do município. Esse processo de simulação faz parte da geração de mídias. O prazo se encerra neste início de semana para o carregamento de todos os dados. Durante a ação foram escolhidas 3 urnas eletrônicas para teste, uma para cada zona eleitoral. Esse ato foi realizado com a presença de entidades como a OAB, o Ministério Público, a imprensa e eleitores. As urnas foram ligadas, já estavam todas carregadas com os dados. Em primeiro lugar, foram realizados os testes de teclado e impressão de relatórios. O público presente simulou uma votação utilizando as colinhas que o tribunal direciona para anotar os números dos candidatos. Um funcionário de cada urna fez a mesma ação de votação. Após, houve uma conferência de 30 votos, garantindo que tudo foi registrado. Os votos testados passaram por candidatos, legendas, nulos e em branco. O chefe da Zona Eleitoral de número 169, Edson Borowski, reforçou a importância de cuidar do cargo, explicou a ação de hoje e também falou sobre algumas mudanças nessas eleições. Bom, essa é uma etapa muito importante, que é uma etapa obrigatória durante o processo de carga das urnas. Nós começamos a carga no dia 16 de setembro e encerramos hoje até às 19 horas. Então, durante esse processo, deve ser feita o procedimento de verificação dos dados da eleição e a eleição simulada. Então, o que nós fizemos hoje, aqui com a presença de toda a imprensa, OAB, Ministério Público, os juízes eleitorais, nós primeiro conferimos se os sistemas estavam corretamente inseridos nas urnas e também fizemos uma simulação da votação, com cédulas de papel e a digitação eletrônica. Felizmente, deu tudo certo, o sistema está testado e pronto para o dia da eleição. Durante essa semana ainda haverá uma conferência dos dados e até mesmo para a gente ter certeza que a urna está com o horário correto e no sábado, a partir das 7 da manhã, a gente começa a distribuição das urnas nos locais de votação. Uma coisa que o senhor reforçou muito durante o evento aqui foi a questão de ou votar pela legenda ou votar pelo voto. Como que funciona isso? Nessa semana, a partir de agora, encerrado o processo da carga das urnas, nós iniciamos uma fase de ajudar o eleitor a votar. É muito importante que o eleitor ajude a Justiça Eleitoral, ajude os mesários. Portanto, a partir de hoje, procure o seu título, procure saber qual o local de votação, procure a sua colinha, porque é muito importante compreender a dinâmica do voto. No caso das votações para deputado federal e deputado estadual, se o eleitor digitar apenas 2 dígitos, 2 números, os 2 iniciais, ele poderá votar para a legenda. Se for um partido existente, ele aceita o voto como legenda. Se for um partido inexistente, o número de um partido inexistente, ele vai anular. Portanto, o eleitor precisa digitar, no caso de deputado federal, os 4 dígitos, se eles quiserem indicar o seu candidato da sua preferência. E no caso do deputado estadual, são 5 dígitos. E essa é a ordem inicial da votação. Começa com federal, depois vai para deputado estadual. E aí chega para senador. O caso da votação para senador é mais complicado. A gente precisa que o eleitor compreenda a votação. São 3 números. Para o Senado, a eleição majoritária, portanto, se o eleitor digitar apenas 2 números, a urna vai ficar trancada até que ele digite o 3º número. Então é muito importante que o eleitor se prepare. Nós temos urna aqui no cartório, a gente vai divulgar para a imprensa simuladores de voto, nós teremos colinhas em todos os locais de votação, mas se já escolheu o seu candidato a deputado ou deputada, pode procurar no comitê uma colinha. E é importante, então, ressaltar, o eleitor precisa ajudar a Justiça Eleitoral, precisa ajudar os mesários para que a eleição ocorra sem problemas no dia da eleição. Lembrando também que esse ano não pode entrar com o celular no local de votação, é isso? Nós temos duas novidades, assim, em termos de mudança de última hora, digamos assim. Primeiro, o porte de arma. Então, as pessoas não podem portar arma até 100 metros das sessões eleitorais e a Polícia Militar, a Polícia Federal estarão aqui conosco para fazer toda essa fiscalização. E a segunda questão não é tão nova ainda. A proibição do uso de celular ou qualquer dispositivo eletrônico na cabine de votação sempre foi proibido. Desde 2009, a lei já proíbe, então já era uma regra. O que nós agregamos agora para que o eleitor fique protegido. Essas medidas são para proteger o eleitor, para que ele tenha o voto tranquilo, para que ele não seja
pressionado a demonstrar, a aprovar o voto para o seu candidato. Então, a orientação em todo o Rio Grande do Sul é que terá um espaço ao lado da cabine de votação para que esse eleitor deixe ali o celular à vista de toda a sessão eleitoral, para que ele não venha a cometer uma desobediência levando o celular até a cabine de votação. Então, os presidentes das sessões já estão orientados, mas essa é uma situação que em Caxias do Sul é muito tranquilo. Aqui a gente não teve, nós tivemos um caso só em 2018, de um eleitor que acabou tirando foto do candidato à presidência e depois ele pagou uma multa de R$ 1.500. Então, a orientação é: vote, leve a sua colinha, colabore com os mesários, colabore com os outros eleitores, tendo um fluxo de votação bem tranquilo e depois retorne para sua casa. Ainda nesta semana, as urnas serão religadas para conferir data, hora e funcionamento. No sábado, 1º de outubro, todas as urnas serão levadas para os locais de votação, ainda na parte da manhã. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, repórter Paula Bruneto.